Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Boa tarde, tudo bem? Amados, hoje trago mais uma meditação, né? Mais uma reflexão, né? Dessa vez o tema é: vai tomar banho, menino? Vai tomar, não tem como quando a mãe fala, as crianças estão brincando na rua lá, a criança, a mãe já grita: vai tomar banho, menino, né? Vai tomar banho, vai tomar banho, enfim, nome do menininho, né? Pra ir pra casa pra tomar banho, né? Vocês vão entender porque eu tô falando a respeito disso, né? Ao longo da meditação, né? Nós vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, glorificado és Tu, Senhor. Sim, que podemos, assim como Cristo nos falou e afirmou tantas vezes, sendo Tu nosso Pai, um Pai presente que ama, que cuida. Sim, apesar de não vermos, enfim, fisicamente, ou seja, através de uma imagem, né, ou seja, de a figura Tu aqui, Senhor, fisicamente, não podemos vê-lo, mas temos a plena fé que Tu estás presente, cuidando dos Teus, Senhor, dos Teus filhinhos. Sim, afinal, como pode, Senhor, como podes Tu ser tão fiel na Tua Sagrada Escritura, ao ponto de dizer: tá vendo os pássaros? Eles não plantam, não colhem, não acumulam em celeiros. Eu, porém, cuido deles dia a dia. E de vocês acham que vocês não valem mais que os pássaros? E Tu és fiel. E graças à Tua fidelidade, Senhor, por mais que passamos muitas dificuldades, temos plena fé que Tu cuida de nós dia a dia, ao ponto de não nos deixar passar fome, meu Deus, e cuidar de todas as nossas necessidades. Porque Tu és um Pai presente, um Pai bom que nos ama. Glórias a Ti, Pai, porque apesar de não te vermos fisicamente, mas temos plena fé que Tu estás o tempo todo instante conosco, cuidando de nós. Glórias a Ti, Senhor. Nós Te glorificamos, Te adoramos, porque Tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom, ó Deus. Pai, venha falar conosco, derrama a Tua graça do Teu Santo Espírito e venha falar aquilo que é da Tua vontade, ó Deus. Clamo a Ti em nome de Jesus, que Tu venhas falar conosco, ó Deus. Fale conosco aquilo que é do Teu agrado, que eu aqui me diminua, que eu não venha falar o que é das minhas razões, mas que eu fale das Tuas, ó Deus, que eu fale o que é do Teu querer somente, Pai. Assim, clamo a Ti em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus, em nome de todos os Teus escolhidos. Que Tu venhas falar conosco, derrama a graça do Teu Santo Espírito sobre nós e que nós venhamos saber aquilo que é do Teu agrado, aquilo que Tu quer que saibamos, ó Deus. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Vou trazer o texto, né? Está lá o primeiro texto, muito conhecido, né? Está lá em... Perdão, gente. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4 até o 15, né? Vamos lá. Está titulado assim: Parábola do semeador. Quando uma grande multidão se reunia e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: Um semeador saiu a semear, e ao semear, parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, em outras palavras, desprezada. Ou seja, quando a gente simplesmente lê, mas não vive a palavra, né? Que efeito tem? Né? Ela simplesmente lê-la, mas não introduzir, entronizar ela no coração. Não tem efeito nenhum. E as aves do céu a comeram. Sabe que esse conceito, se alimentar, comer, na Sagrada Escritura, ela tem um link de referência, ou seja, abre um novo significado para simplesmente o se alimentar biologicamente, lá naquele diálogo com Jesus com a mulher samaritana no poço, em que os discípulos foram buscar alimento na cidade, porém ao retornar, Senhor, você não vai se alimentar? Jesus fala: olha, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, né? Daquele que me enviou. Enfim,
né? E nesse conceito, se alimentar diante dessa referência que Jesus nos lhe conecta lá, abre um novo significado também, que eu posso incutir aqui também. Então, quando se fala que, ó, as aves do céu se alimentaram da palavra, as aves do céu fizeram a correspondência com a palavra, fizeram o que a palavra nos diz fazer, ou seja, fizeram a vontade da palavra, do verbo, né? Então, nesse conceito, vocês vão ver à frente, quando Jesus explica o efeito disso, né? Uma vez que as aves, enfim, a espiritualidade, os seres espirituais que move o universo espiritual e, claro, por consequência, também há, em decorrência do mover espiritual, há um mover físico também, né? Tá. Outra parte, versículo 6, outra parte caiu sobre a pedra, duro, né, fria, tendo crescido, secou por falta de umidade. Posso vincular, colocar mais umas vogais aqui, umas vogais, e consoante, enfim, umas letras aqui, e colocar a palavra humildade, né? Cabe bem aqui, vocês vão entender. Ó, outra parte caiu sobre a pedra duro, orgulhoso, frio, e tendo crescido, secou por falta de humildade, né? Ou seja, até chegou a germinar lá, deu uma enraizadinha lá, mas por falta de humildade, né? Por falta, realmente, você sabe que o orgulho nos impede de viver a palavra, né? Porque, gente, a palavra, o que ela quer falar? É simplesmente amor. Está lá em Gálatas 5:22. O que é o fruto do Espírito Santo? Amor. Amor. E daí mais 8 palavras. Uma delas a paz, que é o poder que Deus nos dá para executar as outras 7. Quais são as outras 7? Longanimidade, paciência. Você acha que precisa de humildade para ser paciente ou não? Muita humildade. A outra palavra é mansidão, que é domabilidade. Ou seja, uma vez que você é repreendido, você não deveria ter feito isso, né? Você acha que precisa de humildade para ser manso, ser domável? Muita. Né? Outra palavra é bondade, né? Misericórdia. Você acha que precisa humildade para ser bondoso? Muita. Outra palavra, fidelidade, em todas as instâncias. Ser verdadeiramente fiel mesmo, verdadeiro, vamos colocar a palavra mais direta, verdadeiro, porque a mentira quebra de aliança, é infidelidade. Você acha que precisa ser humildade para ser verdadeiro? Muita. Outra palavra, bondade, fidelidade, domínio próprio, né? Para segurar aquele sangue fervendo que sobe, né? E a gente quer revidar aquele mal que foi recebido, né? Precisa de humildade? Muita. Então, por falta de humildade, gente, a gente não vive a palavra, né? Claro, o orgulho, que é a posição humildade, que está instalado, uma vez sendo pedra, né? Ele impede que nós sejamos humildes e, claro, impede que nós vivamos a palavra. Porque a palavra não é só para ler, não, gente. É para viver, né? Ela é só viva se nós vivemos ela. Se simplesmente sabemos, está na cabeça, mas não vivemos, é morta. Para nós é morta, né? Vamos lá. Outra caiu no meio dos espinhos. E os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Sabe, gente? Espinho, só que entrou no espinheiro, mais ou menos, lugar que andando no meio do mato lá, e a hora que vê tem um monte de espinho. É angustiante. Você não sabe o que você faz, você não sabe se move para lá, para cá, se volta. Quando os espinhos grudam na roupa, então, né? É angustiante. Ou seja, causa aflição, uma certa aflição, né? E vejam, depois ele vai explicar a respeito dos espinhos, que geralmente são as preocupações, né? Naquela passagem lá onde os passos, tá vendo os passos? Eles não plantam, não colhem, não comem no celeiro, né? Eu, porém, cuido deles dia a dia. E quanto mais vocês, meu filho, você acha que eu não vou cuidar de vocês também? Aí também, um pouquinho à frente, falar das preocupações,
né? Fala que não se preocupem com o dia de amanhã, porque o amanhã terão os seus próprios maus. Vivam que nem os pássaros hoje. Os pássaros, eles acordam, eles não têm nada. Eles não acordam e puxa, será que eu vou ter alimento hoje? Não, ele simplesmente vai brincando e comendo, não tem problema. Para ele é normal isso. E vai dormir sem nada também, não acumula em celeiro, né? Então, você sabe que a gente muitas das vezes estamos ansiosos, preocupados, ansiosos, enfim, atormentados, angustiados por preocupações demasiadas sem necessidade, né? Isso também, isso nos impede de viver a palavra, uma vez que o Senhor fala, olha, que vocês não podem acrescentar um covo na vida de vocês? O que vocês estão preocupados com amanhã? Não se preocupe com as coisas de amanhã, as manhãs terão suas próprias preocupações, gente. Viva o hoje, né? É ordenança, isso é ordenança, tá? Tratando-se da palavra da Sagrada Escritura, é ordenança. Então, se você está preocupado, o dia de amanhã você está desobedecendo nessa ordenança, né? Vamos lá. Outra, enfim, caiu em terra boa. O que é terra boa? Pergunta para o agricultor. Um dos principais cuidados que tem que ter. É milenário esse cuidado, gente. O arado, né? Finca uma faca na terra e vai rasgando ela. É o arado. Aí agora ficou boa, né? E como que arada a vida da pessoa? Vai rasgando a vida dela, né? Na dificuldade, gente. Vocês vão ver mais à frente. Você realmente prepara a terra, quebranta o coração na dificuldade, na dor, no sofrimento, na escassez. Quando realmente você abre uma possibilidade de se relacionar com Deus. Quando você quebranta seu coração, quando você abre a porta do seu coração para Deus, né? Aqui. Outra, enfim, caiu em terra boa. Cresceu, produziu 100 por 1. O que significa 100 por 1? Você sabe que uma semente produziu 100. Mas por que 100? Não podia ser 99, não. Não podia ser 101, não. É 100, está escrito 100 aqui, né? O que significa 100? 100%. O que Deus quer de nós? Que sejamos 100%, sejamos íntegros. Tudo que Deus quer de nós é isso. Você sabe que o apóstolo Paulo é tido na Sagrada Escritura um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, um homem como nós gostaríamos que fosse. Deus como Deus gostaria que nós fôssemos. O exemplo é, mas ele é muito pecador. Mas era íntegro. Ele se arrependia profundamente, se colocava no lugar dele. Ele sabia, não saía fora da realidade, não. Ele sabia que quando ele pecava, ele não era nada. E se colocava humildemente no presente de Deus, clamando a sua misericórdia. Entendeu? Ele era íntegro. É que Deus, isso que Deus quer de nós. Tá, vamos lá. Tá. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram: o que significa essa parábola? Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Enfim, lá estava falando que eles pisaram, foi pisada. A palavra estava no meio do caminho, foi pisada, né? A beira do caminho, gente, você não está no meio fio, está parado. Não está fazendo nada. Está esquentando o banco só, esquentando o meio fio lá, né? Não está fazendo nada que a palavra faz. Só está ali, beira do caminho, está vendo os outros passar, né? E uma vez que Allah fala que a palavra foi pisada, ou seja, a palavra é de ação, gente. Amar é um verbo de ação, entendeu? É atitude, não é saber da palavra. Mas não amaram, né? Ou seja, desprezaram a palavra, pisaram na palavra. Lá fala que as aves do céu a comeram. O que a palavra fala a respeito daquele que não é íntegro, daquele que não ama? Enfim, aqui fala, ó, aqui fala, deixa eu ver. Então a esses, tá.
ouviram, depois vem... Tá. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Não foram salvos, né? Quem é que faz todos se mover? Espiritual, né? Aves do céu, seres espirituais, né? Enfim, então de fato, uma vez que você quer corresponder a sua salvação ao espiritual, se quer ser salvo mesmo, faça o que a palavra diz. Pronto. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, com festa, com louvor, adoração, né? Porém, aqui, com alegria. Tá. Esses não têm raiz. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra apenas por algum tempo... Perdão, vou ler de novo. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Estes não têm raiz. Olha, dois significados aqui. Por que não tem raiz? É porque não tinha solo para germinar a raiz, né? E na real, gente, cristão raiz é qual que é? Aquele que está chorando e adorando, né? Aquele que está chorando e adorando. Porque de fato, gente, você só encontra Deus na dor. Não se iluda não que você vai encontrar Deus na festa. Porque Deus quer relacionar-se individualmente com cada um. Não é no meio da multidão que ele vai... galera, vamos para a festa, não. É tete a tete. Deus tem que conversar two and two, pessoalmente com cada um. E geralmente quando a gente dá as chances para Deus falar com a gente, é quando não tem ninguém falando, quando a gente está sozinho com ele. Quando a gente está em dor, gente. Né? Aí sim, aí vai raizando, cristão raiz. Mesmo chorando, está adorando o Senhor. Aí sim. Aí cria raiz, aí a terra tá arada, né? Cria raiz, enfim. E daí vamos lá. Enfim, esse daí é o que estava na pedra, né? E na verdade, gente, lá inicialmente fala aqui por falta de umidade, né? Não chegou a crescer, não germinar, né? E de fato, gente, ou seja, não cresceu o fruto, madurou o fruto. Humildade, como é que você adquire? Né? O que é a palavra humildade? Oriunda de humus, esterco, material excretado, material obtido de alguma coisa em decomposição, alguma coisa que morreu. Então, você normalmente obtém humildade morrendo para o seu orgulho, sendo desprezado, sendo humilhado e fazendo igual Jesus fez, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Quietinho, falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Não se iluda que você dando dinheiro você vai ser humilde, não. Não. Na real, dinheiro não é parâmetro para falar ser humilde, não, porque tem gente que tem 50 trilhões, dá 1 milhão, esse cara é muito bom. A viuvinha, ela deu uma moedinha só. E o Senhor falou: olha, essa mulher deu mais que todo mundo, vocês aí, tá bom? Né? Não é parâmetro para falar de humildade, não. Né? Tá. Tá. A parte que é espinhos, tá? Deixa eu ver. Perdão, gente. Olha aqui. Então, esses não têm raiz. Da pedra, né? A parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações. Estava falando das preocupações? É que nós estamos no espinheiro, né? Sabe? Na verdade, gente, o que é paz? Paz é não ter problema? Não é isso. Paz é ter problema, mas mesmo assim tá tranquilo. Porque sabe que tem um Deus por você. Porque você não tá que nem um filho pródigo lá, sem um pai presente, sem comendo, não tem nem as comidas do porco para comer, né?
paz é você estar em meio à preocupação, mas sabendo que há alguém por você, que cuida de você dia a dia. Um pai presente, apesar de você não ver ele, está presente. Isso é paz, né? Agora a pessoa que ela sente tanta preocupação com amanhã, gente, é porque realmente ela acredita que não tem um pai cuidando dela. E como é que essa palavra, na verdade, gente, a palavra é um relacionamento com Deus. Se ela vê que Deus não está presente, como é que ela vai se relacionar com Deus? É tudo que ela vai na palavra é irreal para ela, é superficial, não é profundo, né? Tá. Ó, então, a parte que caiu nos espinhos, a parte que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração. Sabe a palavra reto coração? Posso colocar total coração, coração íntegro. Ou seja, quando a gente destina o nosso coração para Deus. Porque Deus não quer metade do seu coração, não. Porque ou você serve a Deus simplesmente, não tem como você servir a carne e a Deus ao mesmo tempo. O seu coração ou é da carne ou é de Deus. E Deus quer o total seu coração para Ele. Pronto. Não tem como ser... 50% é de Deus, 50% não. Não existe isso. Até porque a carne e o Espírito Santo são inimigos, são opostos. Eles lutam entre si para ocupar seu coração. Entendeu? Então, na verdade, se seu coração for de Deus, por quê? Você está quebrantado? Então a chance grandiosa de Deus entrar no seu coração de cheio e toma posse do seu coração, né? Esses aí são que ouvindo de bom e reto coração retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Estão chorando, mas estão adorando o Senhor, né? Agora eu vou... Vocês estão perguntando, mas o que tem a ver banho? Vai tomar banho, filho? Não tem, até então não. Mas agora vamos lá para o texto, vocês vão entender melhor. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Lucas também, Lucas capítulo 24, do versículo 13 em diante. Está intitulado Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, né? Que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Emaús, o significado de Emaús, tem 2 significados aparentes: riacho e banho de águas quentes. Pode tomar banho, menino. Né? Você sabe que muitas das vezes, gente, a Sagrada Escritura nos usa símbolos naturais para vincular símbolos espirituais. Por exemplo, a água e o Espírito Santo, né? Banho, né? Uma vez que ele mandou o cidadão, vai se banhar no tanque de Siloé, ou seja, Siloé, né? Se não me engano é enviado, alguma coisa assim, né? Né? Enfim, água e Espírito Santo, né? E fontes termais, gente. Gente. Banho quente, né? Banho quente, aqui estava falando, né? Você sabe que o fogo também é símbolo do Espírito Santo, né? Fogo, é símbolo do Espírito Santo, né? E banhos quentes, banho aquecido pelo fogo, né? Riacho. Você sabe que realmente o objetivo de Deus é que sejamos batizados pelo Espírito Santo, né? Selados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo venha habitar em nosso coração. Esse é o objetivo do Espírito de Deus, tá? Que ele venha habitar no nosso coração. E claro, para isso ele precisa ter um coração totalmente dele. Como é que ele vai dividir a casa com a carne? Não tem. É 100% dele, né? Claro, para chegar a isso, é um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Primeiro a gente tem que ter interesse por ele, buscar. Vamos ser muito provados, né? Para depois sim ele vir habitar.
Mas deixa eu explicar, mas o que tem a ver? Eu não estou entendendo nada. Tá, vou dar adiante, vou seguir adiante que vocês vão entender. Pera aí. Vamos lá, pera aí. Tá. Tá. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Então, essa aldeia era no caminho de Jerusalém. Você sabe que o objetivo nosso é ser a nova Jerusalém, a Jerusalém amada, né? A cidade celestial, enfim, que o Senhor estará habitando em nós, enfim, e com Ele reinaremos, né? Esse é o objetivo de Deus, que Ele vinha fazer dos seus filhos a imagem e semelhança de Deus, né? Nos tornar imagem e semelhança de Deus. Esse é o objetivo de Deus, tá? Tá, vamos lá. Tá no caminho de Jerusalém, tá no caminho, tá? Não chegaram ainda, né? E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer, como se tivesse uma trave no olho. Tá, gente, não estou falando biológico não, espiritualmente, tá? Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Veja, entristecidos, né? Pega essa palavra e guarda ela, entristecidos. E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu. Sabe que Cleopas é a abreviação de Cleopatros. Cleopatros, se não me engano, é isso, né? E Cleopatros significa a glória do Pai, o objetivo do Pai alcançado, né? Ou seja, quando o Pai tem um propósito, ele alcança esse propósito, pronto, glória a Deus, glória do Pai. Então vamos lá, pega esse gancho também, tá? Entendeu? Olha lá. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que está em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Nesses últimos dias, ele lhes perguntou: do que se trata? Jesus perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo, e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia. Eles estavam no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres, sabe que a mulheres, no sentido da Sagrada Escritura, podemos assumir como também o chamado igreja. Quando se diz igrejas e não diz igreja, você sabe que muitas das vezes quando está no plural, remete a algo que está espalhado, dividido, ou seja, algo que não está unido, algo que não é íntegro, algo que não está unificado. Em resumo, que o inimigo veio para espalhar e Deus veio para reunir, são lugares que não estão coagidos com a verdade, né? Então vamos lá. Tem simbolismos, mas a verdade, o que é a verdade? Relacionamento com Deus, amor em seu coração, Deus no seu coração. É verdade, vamos lá. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. Perdão, gente. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos. De anjos, os quais afirmam que ele vive. Enfim, não encontraram Jesus. O objetivo é encontrar Jesus. Tiveram visão, tiveram tudo, mas não encontraram Jesus. Viram que ele não estava lá, tudo. Constataram um monte de coisa, mas não encontraram Jesus. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos, Jesus falando, e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Gente, está tudo escrito e determinado. A Sagrada Escritura é um manual de vida.
Gente, um dia conversa com o outro, uma noite conversa com o dia, uma noite conversa com a outra. Ou seja, tudo se repete. Não tem nada novo debaixo do céu, tudo se repete. E tudo, mesmo assim, escancarado. Poxa, como é que pode? Falhou a Sagrada Escritura, gente. Como é que nós vamos ser enganados por isso, né? Né? O pior, gente, é que eles estavam lá 2000 anos atrás. Pior que nós faz isso hoje, gente. Nós faz isso hoje. Não acredito que Jesus Cristo não vem no Espírito Santo. Ah, meu Deus do céu. Não acredito que Deus vai descer do céu em pessoas. Olha lá, gente, Deus descendo. A gente acha que o Espírito Santo está aqui e não é o mesmo Chico que está em Jesus. A gente acha que o Espírito Santo não sei, enfim. Vamos lá. Então ele lhes disse, como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Gente, estava profetizado, como tudo está profetizado. Né? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia, porém, para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, gente, aí já começa a mudar a história deles. Jesus falou, gente, tchau, vou indo. Daí começa a mudar a história deles, quando mas eles o convenceram a ficar, dizendo. Na real, gente, para Jesus Cristo vir morar no nosso coração, o trabalho é todo de Deus, nós temos que mover uma palha? Não. Deus tem que querer morar no nosso coração. Nosso coração tem que ser agradável a Deus. Né? Nosso coração tem que ser humilde. É trabalhoso ser humilde, viu? Leva tempo, leva muito sacrifício, muito suor da alma mesmo. Né? Muito sapo engolido, muita cabeça baixa. Muito falado assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Mas vale a pena. Né? Tá, vamos lá. Fica conosco. Tá. Mas eles o convenceram Jesus de vir morar com eles, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. Gente, fica conosco porque é tarde e o dia está. O que significa isso? Claro, estão preocupados com Cristo. Se colocaram no lugar de Cristo. Mesmo sabendo que não era a referência de Cristo ali. Achavam que era uma pessoa comum. Em resumo, tinha amor no coração, se preocuparam com o outro, não foram indiferentes, né? Se colocaram no... Cara, esse cara vai andar aí, mas tá de noite, vai ficar frio, né? Vamos acolher ele ainda, gente, né? Dar alimento para ele, né? Aí, agora o coração tá ficando agradável a Deus, né? É isso que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração, amor. Daí ele vem morar. Tá, vamos lá. E aconteceu que quando estavam... vamos lá. Fique conosco porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Novamente, né, vinculando aquele conceito de se alimentar, quando Jesus fala ao seu discípulo, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus abençoou aquele pão e deu também para ele se alimentar. Então, gente, aqui se entende que, uma vez que eles assumiram, assim como Jesus Cristo, fazer a vontade do Pai, uma vez que Cristo dividiu o alimento com eles, né, também partilhou o alimento com eles. Então, uma vez que eles se encarregaram de fazer a vontade do Pai, o que é fazer a vontade do Pai? De amar e realmente ele fazer a semeadura, levar a semente para frente, ser referência, sal e luz, né? Então, tá, vamos ver aqui. E aconteceu que, estando à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois de partir o pão, deu-lhes. Então, uma vez que aconteceu isso,
uma vez que eles assumiram em seu coração também as vestes de Jesus, vestiram a camisa de Jesus mesmo, falando, é nós, Jesus, agora nós estamos dos teus, agora nós vamos para cima, agora nós somos guerreiros seu mesmo. Aqui o que acontece? Agora, uma vez que assumiram, seguir Cristo, gente, não é ficar ouvindo ele falar, não. Seguir Cristo é estar no caminho com ele, tá? Fazer conforme ele orienta de realmente, assim como ele enviou muitos dos seus discípulos, também ir à frente, peitar essas trevas aí e realmente desbravar mesmo, né? Como que peita as trevas? Não é com o braço, não. É fazendo assim, ó. Falando, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Então, bora lá. Então, ó. E aconteceu que, quando estava à mesa, pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Viu? Partiu o pão com eles. Mas agora eles assumiram. Vamos fazer a vontade do Pai também, Jesus. Então os olhos deles se abriram, gente. E eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro. Não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Gente, quando se fala que abriu os olhos, eles reconheceram Jesus, não tem uma parte das Sagradas Escrituras lá que fala, olha, antes nós éramos meninos, agora já somos adultos já, mas vemos como no espelho, algo que ainda não conseguimos ver nitidamente. Mas ainda veremos face a face. Então, gente, uma vez que a gente assume realmente a missão de Cristo, que é Cristo, levar o amor, falar do amor, ser testemunho do amor, ser sal e luz. Uma vez que a gente assume, a gente vê Cristo face a face. Ah, quem é a pessoa de Cristo? Não, o Espírito Santo habita em nós. Pronto. Porque Deus revela a face aos humildes. Bora lá. Tá. E Jesus desapareceu da presença dele. Por que desapareceu? Ele não falou que ia ficar, ela ficou no coração deles. Porque o objetivo de Deus, a glória do Pai, como é o nome do Cleopas, a glória do Pai é vir morar no coração. E uma vez que a gente assume, lá na Sagrada Escritura nos fala, olha, tanto na palavra do samaritano, como também na passagem onde Jesus fala, como vai ser o reino? Vai ser mais ou menos como separar os cabritos dos cordeiros. Um para a direita e para a esquerda. Fala, vinde a mim, bendito meu Pai. Porque estive com fome, deixe comer. Estive com sede, deixe beber. Estive com sede, deixe beber. Estive nu, deixe vestir. Estive preso e doente, foste me visitar. Senhor, mas quando foi que fizemos isso para ti? Foi quando fizesse um desses meus pequeninos da sarjeta ali. Apartai-vos daqui, maldito, para o fogo eterno, porque estive com fome, não me deste comer, estive com sede, não me deste beber, estive nu, não me deste vestir, estive preso, doente, não me foste visitar. Senhor, mas quando foi que não fizemos isso a ti? Foi quando não fizemos a um desses meus pequeninos que está na sarjeta. Foi a mim que não fizeste. Então, gente, uma vez que esse é assumir o papel de Jesus, é não ser indiferente com as pessoas. Não é só ficar falando de Deus, eu te amo, te amo, te amo, mas não ter Deus no coração. Tá ligado? Então, esse é o papel de Jesus, que queremos que nós sejamos íntegros, 100%. Jesus 100%. Bora lá. Tá, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Enfim, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, na mesma hora, gente. Que hora que era? De noite. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém de noite. Eles estavam com dó de Jesus Cristo de andar de noite, mas eles estavam andando de noite. Onde acharam, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos
os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Mas Jesus já voltou, não vi? Já, desde aquela época, o Espírito Santo está aqui desde aquela época. Né? E você viu? Você sabe que uma das missões de São Jesus Cristo é reunir o povo de Deus. Vim buscar todos que o meu Pai me confiou. Né? Num contexto em que, sabe naquela palavra dos talentos, aquele que enterrou um talento, ele falou assim, ó: Senhor, porque sei que tu colhes onde não plantou e ajuntas onde não espalhou. Tive medo, enterrei esse talento. Toque é teu aqui, ó. Em resumo, ajuntas onde não espalhou. Quem que espalhou? O inimigo, o joio. Quem que vai juntar? Cristo. Tudo que ele falou. Sim, aqueles que tiverem amor no coração, o Espírito Santo vem, assim como fez com eles, e reúne todo mundo. O Espírito Santo é um só. E quem tem o Espírito Santo no coração está tudo reunido pela fé em Cristo. Fé de verdade. Então, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Nova Jerusalém, pronto. Já é Nova Jerusalém, porque o Espírito Santo está habitando. Onde o Espírito Santo habita é Jerusalém celestial, gente. Onde acharam reunidos os 11 e outros deles. Enfim, aqueles que já estavam com o Espírito Santo, já está tudo lá em Jerusalém, já celestial. Tá? Não estou falando no contexto histórico, não. Estou falando da espiritualidade, tá? De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu. Sim, o Espírito Santo está aqui. E se você abrir seu coração de verdade, gente, seu coração está quebrantado, tá? Recebe, clama o Espírito Santo para vir morar no seu coração e vai vivenciando a experiência com o Espírito Santo, vai sendo provado, vai ficando humilde, vai amando. Pronto, o Espírito Santo vai habitar no seu coração. E você sim, vai ser Jerusalém celestial também. Vai ser o objetivo de Deus alcançado na sua vida. Que você sendo a imagem e semelhança dele. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham conhecido o Senhor no partir do pão. Então onde que a gente conhece, onde que tem encontro com Deus de verdade, onde conhece mesmo, face a face, quando a gente está na peleja com Cristo, na missão de Cristo. E o que é isso? Amar, gente. Você vai ser provado. Vai ser provado. E você baixa a cabeça e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz, tá? Não vai lutando com o braço, não, tá? Porque quem luta com o braço é inimigo. Você vai lutar com o braço, você vai estar usando as armas do maligno. As armas de Deus é silenciar. Assim como Jesus Cristo nos mostrou como é referência. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, tá? E suportou a maior maldição que um ser humano poderia suportar. Ele suportou caladinho. E depois falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se Cristo, que é o exemplo, nos deu essa referência, por que você tem que fazer diferente? Por que você tem que erguer a voz e sair brigando? Não. Silencia. Fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Tá? Vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te glorificamos, ó Deus, porque tu revelas mistérios gloriosos aos teus pequenininhos, Senhor, aqueles que estão quebrantados, aqueles que estão sacudidos, moídos pela crueldade, pela dificuldade, pela ganância, Deus. Esconde essas maravilhas do teu reino celestial aos soberbos, orgulhosos, aos altivos, enfim, aqueles que não querem saber de ti, Deus, quer saber mais dos recursos. Glórias a ti, ó Deus, que cuida dos teus pequeninos, Senhor. Glórias a ti, Pai, que tu és um Pai presente. Glórias a ti. Vede, Senhor, quantos são, Senhor, quantos são os teus pequeninos jogados na sarjeta, Senhor, excluídos, menosprezados. Não estou falando só de gente, não, gente. Aquele animalzinho ali que está sofrendo é criação de Deus, é de Deus. Que mal ele fez para estar ali sofrendo? A crueldade desse povo faz sofrer aquele animalzinho. E na real, se aquele animalzinho pudesse falar, o que você acha que ele ia falar? Tipo assim, cara, me fala onde que tem um hospital pra mim. Faz um ano que eu tô com dor de barriga, tô com coceira, tô com dor de cabeça, tô com tudo, não sara, gente. Tô comendo capim de tudo quanto é tipo, aqui não sara. Fala onde tem um hospital. Sofre, caladinho.
como um cordeiro mudo foi levado ao matador. Né? Tudo que você fizer, esses meus pequeninos, inclusive os animalzinhos, é mim que você está fazendo. Então vai fazendo. As aves tá aí, ó, tá doida para comer a semente. Né? Porque já é colheita, gente, já é colheita. Vocês estão brincando com Deus? Vai brincando. Normalmente se queima quem está brincando com fogo. O que é perigoso. Deus avisou. Poxa, mas você está sendo muito bravo. Não, estou falando a verdade. Só estou falando a verdade. Você sabe muito bem. Então tá. Pai, tem compaixão desses teus pequenininhos, Senhor. Tem compaixão desses que sofrem devido à crueldade, da ganância, da maldade, da altivez, do orgulho, Senhor, dos opressores, ó Deus. Tem compaixão dos teus que sofrem, ó Pai. Em nome de Jesus eu clamo, tem compaixão dos teus pequeninos, Senhor, que sofrem, Deus. Em testemunho, ó Deus, que Cristo mesmo falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus e não os impeçam de vir a mim. Em testemunho que estão fazendo de tudo para afastar os teus pequeninos de ti, Senhor. Pai, em testemunho, ó Deus, de que Cristo mesmo, como está escrito nessa Sagrada Escritura, que Cristo voltaria antes do tempo. Porque senão nem aqueles, os pequeninos que eram para ser salvos, salvariam se não viesse. Senhor, tem sido muito dificultoso a vida dos teus pequeninos perseguidos, provados, maltratados, humilhados, desprezados, perseguidos, Senhor. Tem compaixão, Senhor, dos teus pequeninos, Senhor. Vem socorrer os teus pequeninos, tu que é um Pai presente, Senhor. Clamamos por misericórdia, Senhor. Tu que és um Pai que nunca abandonará um filho teu, ainda que a mulher que amamenta abandone seu filho do seu ventre. Tu nunca abandonarás um filho teu e nós cremos, Senhor, na tua fidelidade, na tua bondade, na tua infinita misericórdia para com os teus pequeninos, Senhor, que estão sendo arrasados pela crueldade desses dias, Senhor. Tem compaixão, vede, Senhor, como os teus pequeninos sofrem, Senhor. Pai, vede, Senhor, em testemunho com a profecia de Joel, que chegaria um tempo que haveria de ter um grande derramado do teu Santo Espírito para avivar a tua igreja. Quem é a tua igreja? Aquele que se reúne para fazer o que é da tua vontade. O que é da tua vontade? Que amemos. Sim, o amor reúne-nos através do Espírito Santo, assim como lemos agora. Aqueles reunidos em Jerusalém são aqueles que fazem a tua vontade, aqueles que amam. Senhor, como estão sendo oprimidos, provados, perseguidos, maltratados, aqueles que amam de verdade, Deus. Como o mal tem maltratado eles, Senhor, flagelado eles, Senhor, martirizado eles, Senhor. Tem compaixão dos teus pequenos. Talvez seja a hora, Pai, uma vez que tudo isso já se cumpre, ó Deus. Talvez seja a hora, ó Deus, de haver um grande derramado do teu Santo Espírito, como está profetizado em Joel, Pai. Senhor, em testemunho a isso, em testemunho que tudo já se cumpre, ó Deus. Assim eu profetizo em nome de Jesus, que se cumpra, conforme diz a profecia de Joel, e que haja um grande derramado do teu Santo Espírito sobre a face da terra, reavivando a tua igreja, tornando esse vale de ossos secos num poderoso exército teu, nos teus enviados para essa colheita, ó Deus. Uma vez que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu clamo a ti, envia teu Santo Espírito, ó Deus, para formar desses ossos secos, Senhor, trabalhadores para a sua colheita, ó Deus. É o que eu clamo a ti em nome de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Manifesta-te, Senhor, que teus pequenininhos não estão sós. Manifesta que tu és um Pai presente, protege teus pequeninos, Senhor. Manifesta-te, Senhor, que é Deus em Israel, Senhor. Tem compaixão dos teus pequeninos, Pai. Tem compaixão, Deus. Ó Deus de infinita misericórdia. Tem compaixão. É o que eu clamo a ti, Pai, em nome de Jesus, em nome daqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os teus escolhidos, em nome de todos os teus filhos, ó Deus, dos teus pequeninos, ó Deus. Glórias a ti, Senhor. Amém.
Irmãos, em correspondência com Romanos 8:26, em que diz que o Espírito Santo ora em nós por gemidos inexprimíveis, quando a gente não sabe o que orar. Assim, eu não sei a realidade de cada qual, não sei o que cada qual precisa, né? E assim irei orar, pedindo ao Espírito Santo que ore em mim através de vocês, em correspondência 8:26, Romanos 8:26, que ele ora em gemidos inexprimíveis, gemidos que não têm expressão. Assim irei verbalizar verbos que eu não sei, palavras que eu não sei o significado, no contexto em que o Espírito Santo vem orar em mim por vocês, tá? Assim, clamo a Ti, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ore em mim para esses que oram conosco. Em testemunha Romanos 8:26, sabendo que eu não sei a necessidade deles, mas Tu sabes, ó Deus, Tu que é Pai deles. Assim irei orar em gemidos inexpressíveis, para que o Espírito Santo venha orar em mim por eles. Moyentasho, Genachere ora lorini omneniota. Gana heshilorimino kanto ye keshuri birula no rantorat. Gana hailore merlet nois nine terot. Gana menu me han yeshloram legolantorne nu yanna kayalas. Ye karole barole tudi minon taras. Gamen warla toyeras yendu yemadalo no yantash. Kai kesh amenur renentron. Wala dorli minan shniantala inkiman yela moria torlete kai kayores. Ahmet nyurulam ratayata queshalot nai. When order me not tie you see you leman or yet and we could tell you a lot. Jeremy come yot nai you miro latoish not. While a man on Latoya not nigalat tia kalos. Janla high your rake a man on lampire not nine kalos nine toleman or talk. Ganaman on your tosh you mean guy be roltini can't tell lot. I miss a megan toy na ketaj. Chalo reminuquino netos. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com Deus. Tchau, tchau.